Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos fortalecendo na fé e nos protegendo de todos os males. Nesse dia 17 de setembro de 2023, nesse 24º domingo do tempo comum, abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, que é tirado de Mateus 18, 21 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou a acertar, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, graça e paz neste domingo em que nós nos deparamos com esse Evangelho, pedindo a Deus que ilumine, abençoe e proteja todos nós. E a gente vai dando passos cada vez mais na busca de melhorar a nossa consciência, melhorar o nosso olhar, melhorar o nosso tesouro que está no nosso coração e buscar um pouco mais a bênção e a paz que Deus quer nos oferecer, não obstante os conflitos, as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos no dia a dia da nossa vida, da nossa história e da nossa existência. O Evangelho de hoje nos traz, primeiro, Pedro quer surpreender Jesus. A pergunta é: quantas vezes devo perdoar? A lei dizia que você deveria perdoar no máximo 3 vezes, e a partir daí você não tinha mais obrigação de perdoar ninguém. Você podia perdoar alguém 3 vezes, depois não mais. Tratado como pagão, como alguém inútil. E Jesus diz: não é uma questão de quantidade. 70 vezes 7 é um modo de dizer sempre. Quantas vezes devo? Pedro quer saber a quantidade, porque ele quer limitar o perdão. E Jesus responde: sempre, sempre. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? Ele está falando de irmão e está falando de pecado contra mim. Ele está usando a expressão irmão, sinal que é alguém próximo, e está falando de algo que ele fez contra mim, que me feriu. Quantas vezes devo perdoar? Ele diz: sempre. Desmond Tutu dizia que o perdão é você abrir mão do direito de vingança. Quer perdoar o próximo? Você me perdoa, você me feriu, eu vou me vingar de você. Às vezes a vingança a gente chama de justiça, né? Eu quero justiça. Não, eu quero é vingança mesmo. E aí a resposta é: não,
sempre. E aí, para ajudar Pedro a compreender, Jesus coloca essa parábola. Olha, haverá um momento em que a gente vai ter que prestar contas da nossa vida para Deus. Pode ser que você está devendo para Deus, mas pode ser que você está devendo só para o próximo, não está devendo nada para Deus. Então, o julgamento e o reino de Deus é como um homem que resolveu acertar as contas com seus empregados. Ele chamou um que devia uma fortuna gigantesca. Em algum lugar eu vi que era algo em torno de 350 quilos de ouro, por exemplo. Então, a fortuna é incalculável. E o patrão não vendo, e você quando tinha uma dívida com alguém, se você não pagasse, você se tornava escravo e podia ser preso por causa disso. Então o patrão trouxe um cara que devia uma enorme fortuna e determinou, já que você não pode pagar, vai ser preso você, sua mulher, sua família, até você pagar. E ele só pediu um tempo. Me dá um tempo que eu te pago. E aí que vem a surpresa, o patrão teve compaixão. Compaixão é sentimento divino, é sentimento de Deus. Ter compaixão do outro significa você sentir o mesmo que Deus está sentindo. Você ter o mesmo sentimento de Deus. Então ele teve compaixão. E perdoou toda a dívida dele. Esse homem saiu dali, da sala do seu patrão, não devendo nada. E o que ele tinha ficou com ele, né? Porque ele não devia ter gastado tudo, né? Ele não tinha o total, mas ele devia ter alguma coisa. Ficou com ele. O que acontece no segundo momento? Esse homem encontrou alguém que é colega dele. Nós estamos no primeiro encontro, o patrão com o empregado. Há uma hierarquia, há uma separação. Deus com a gente, há uma separação. Deus está na esfera da divindade, nós devemos a Ele, porque Ele que nos deu a vida, deu esse mundo, nos deu inteligência, sabedoria e aquilo que nós temos e somos. É um presente que Deus nos dá para que a gente possa sobreviver e viver aqui. E aí ele encontra alguém que é um colega dele, que está no mesmo pé de igualdade, agora não há uma diferença de hierarquia, mas no mesmo pé de igualdade, que também deve uma coisa pequena. Deve uma coisa pequena. E ele começa a sufocar. O patrão não sufocou o cara. O patrão não agrediu o seu empregado. O Evangelho vai dizendo: paga o que me deve. Paga o que me deve. O companheiro caiu aos seus pés e suplicava. Assim. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Você ganhava uma moeda um dia de trabalho. Então nós estamos falando de 100 dias. 100 dias. Pouco mais de 3 meses ele pagava isso. Se você trabalhasse um dia, você ganhava uma moeda. Então, poucos dias de trabalho, ele pagaria isso. Esse cara estava devendo uma fortuna para o patrão e foi perdoado. O patrão não o sufocou, não o agrediu. E esse que foi perdoado da sua enorme fortuna, ele sufocou, agrediu, paga o que me deves. E ele faz o mesmo, me dá um tempo que eu pago. Mas não aceitou, mandou prender ele com a mulher e tudo mais. É claro que o patrão ficou sabendo do comportamento daquele. Porque os companheiros, ao olhar essa injustiça, dizem: rapaz, você foi perdoado de uma fortuna e você não. Aí o patrão manda chamar: servo mau. Você não deveria ter feito com ele o mesmo que eu fiz contigo? Você não deveria ter perdoado ele da mesma forma que eu te perdoei? Eu fui misericordioso, tive compaixão de ti. Não devia tu também ter compaixão do outro? Por que Deus tem que perdoar sempre nós e eu não sou capaz de perdoar o próximo? Por que eu sempre peço a Deus que me perdoe se eu sou incapaz de perdoar o próximo? Sendo que eu estou devendo muito mais para Deus que a minha própria vida e não perdoo o outro que está me devendo uma coisinha insignificante. Por isso que Deus ilumine a todos nós e que Deus encontre em nós misericórdia e não ganância, e não injustiça e não maldade. Um abraço e até mais.